Muito bem. Eu vou falar aqui brevemente da seção 22.8, que é a carga pontual em um campo elétrico. Eu vou pedir para vocês fazerem uma leitura detalhada, tá, dessa sessão, que aqui eu só vou fazer uma breve exposição e vou apresentar um exemplo do mecanismo da impressora jato de tinta, que é o exemplo da página 35, se eu não me engano. Então a pergunta aqui principal da seção 22.8 é o que acontece com uma partícula carregada quando está na presença de um campo elétrico, tá certo? Então imagina, ó, que eu tenho uma partícula aqui carregada, por exemplo, uma carga mais Q, e eu tenho aqui, ó, um campo elétrico aqui em todo o espaço. O que vocês acham que acontece quando você tem um campo elétrico e uma carga positiva mais Q? O que acontece com essa carga aí? O que vocês acham? Vai ter uma força, né, atuando sobre ela, exatamente. Que sentido vai ser essa força aí nesse caso? Para a esquerda ou para a direita? E um falou esquerdo, outro falou direita. O que vocês acham? Se eu tivesse aqui, ó, um plano infinito de carga positiva, em que sentido seria o campo? Seria esse aí que está aí ou seria o contrário a esse? Hã? Esse aí, né? De cargas positivas, o campo sempre está saindo, né? Agora esquece o campo. Se eu tenho essa carga aqui e esse plano aqui, o que acontece com essa carga? Ela é atraída ou repelida? Repelida, né? Então o que acontece com essa carga aí? Ela vai para a direita, tá certo? Então aparece aqui uma força que aponta aí para a direita. Então a ideia, para vocês conseguirem ter uma intuição, é basicamente sempre imaginar o nosso plano aqui. Não, tem um campo, então é como se eu tivesse um plano infinito de cargas positivas atrás desse campo, vai, entre aspas. De forma, então, que você tem esse campo nesse sentido. Se eu tenho esse campo aí, se eu tenho essa placa, então, você analisa a força, se atentando que cargas de sinais iguais se repelem e de sinais opostos se atraem, certo? Então, o que acontece é que a partícula, então, é submetida a uma força eletrostática. Essa força é dada por Q, a definição de campo elétrico, né? Nada mais é do que a carga vezes o campo elétrico, onde a carga Q aqui é a carga da partícula, certo? Então, a força F, ela tem o sentido de E se a carga é positiva e tem o sentido contrário a E se a carga é negativa, tá certo? Isso você já vê da própria definição. Se a carga é positiva, o F, então, tem o sentido do campo elétrico. Caso contrário, ela tem o sentido contrário, né, se a carga é negativa. Tá ok? Beleza? Muito bem. Então, dito isso aí, eu vou apresentar aqui o exemplo da impressora jato de tinta aqui pra gente. Então, vamos lá. Então tá aí, ó. A figura 22.18 mostra as placas defletoras de uma impressora jato de tinta. Tá certo?
com eixo de coordenadas superpostos. Uma gota de tinta com uma massa de 1,3 vezes 10 a menos 10 kg e uma carga negativa de valor absoluto Q igual a 1,5 vezes 10 a menos 13, penetra na região entre as placas, movendo-se inicialmente na direção do eixo X, com uma velocidade Vx igual a 18 metros por segundo. O comprimento L de cada placa é 1,6 centímetros. As placas estão carregadas e, portanto, produzem um campo elétrico. E faltou a conclusão. A pergunta aqui, então, que eu vou fazer para vocês é qual é a altura aqui, ó, Y, o H, que a partícula deixa essas placas aí. Tá certo? Vocês vão ter que usar um pouco de equação de movimento, né, que vocês ainda não viram, ou se viram foi no tempo passado, mas não é nada muito complicado. Então eu vou deixar aí 2 minutos para vocês tentarem resolver aí como é que funciona esse sisteminha. 2 minutos. Então a ideia, como eu já disse, é praticamente equivalente ao caso de balística, tá certo? Então, ó, note, você tem uma aceleração em y, que é diferente de zero. Aqui meu y, tá? E aqui meu x. E você tem um ax, que é igual a zero. Não tem nenhuma força aí atuando na direção x. Ok? Como o campo está aqui apontando na direção menos y, né? Está aqui, ó, apontando na direção menos y, e a carga é uma carga negativa, tá certo? Então, se ele está apontando para baixo, é como se essa placa aqui tivesse carregado, então, positivamente. Sendo a carga negativa, aparece, então, uma força elétrica nesse sentido aqui. Essa força elétrica, se você fizer as contas aí, você vai ver que ela é muito maior que a força gravitacional. Tá certo? A gente já viu que o campo valia 1,4 vezes 10. A quanto que eu falei? 6, eu acho. O E. 1,4 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb. Então, se você analisar e fizer as contas, você vai ver que a força elétrica é muito maior que a força gravitacional, de forma que a gente pode desconsiderar aqui a força gravitacional. Então a gente só vai ter uma aceleração na direção y. Ok? Muito bem. Para a gente calcular a aceleração y, a gente usa então a relação força igual a massa vezes aceleração. E essa força é a força gravitacional, que é Q vezes E. Tá certo? De forma que o meu AY nada mais é do que um QE dividido pelo M, onde a M é a massa aqui, tá aqui, ó, a massa da minha gota de tinta. Muito bem. Agora eu tenho a aceleração em Y. Para calcular esse deslocamento H, eu vou usar a equação de movimento. Então eu tenho aqui SY é igual a S0Y mais V0YT mais AY T ao quadrado dividido por 2. Tá certo? A gente quer essa altura H nada mais é do que SY menos S0Y. Isso aqui me dá a altura H. Tá certo?
O V0y, inicialmente ela sai do repouso em V0, porque a componente velocidade inicial é uma velocidade Vx, ó. Só tem velocidade inicial em x. Então a minha velocidade y aqui, inicial, é 0. Então daqui eu tiro que o meu h ele vale a y t ao quadrado dividido por 2. O AY já tem, está aqui, aí falta calcular o t. Para calcular o t, aí eu uso então a equação de movimento em x. Eu tenho que Sx é igual a S0x mais V0xt mais AXT ao quadrado sobre 2. Como a gente já viu, a aceleração em x é 0, de forma que o tempo agora pode facilmente ser calculado. Ele é Sx menos S0x, que é basicamente o tamanho da minha placa, L, dividido por V0x. Então isso aqui dá L sobre V0x. Tem o tempo, tem a aceleração, está tudo resolvido. Então daqui eu tiro que o meu H é igual. O AY nada mais é do que E, pegar em módulo aqui, sobre M, dividido por 2 ali, que está aqui o 2, vezes T ao quadrado, que é L quadrado sobre V0x ao quadrado. Então está aqui a altura que a minha gota deixa a placa. Beleza? Balística. Se vocês se lembrarem dos exercícios de balísticas, era basicamente isso aí que você tinha que fazer. Só que a aceleração era uma aceleração gravitacional, que era então nada mais do que mg, né? No nosso caso, a aceleração aí, aliás, a aceleração era g, né? mg era a força. E aí você fazia um procedimento completamente análogo. Ok? Muito bem. Pois é. A aceleração dele era 0 Porque não tem nenhuma força atuando em x. Ele só tem uma velocidade inicial em x, que é v0x, e não tem mais força nenhuma. Aonde? Na figura? É devido a uma aceleração em y. Ele tem uma velocidade constante em x e tem uma aceleração em y que faz, então, ter um deslocamento aí na direção y. É igual tiro de canhão. Você dá um tiro de canhão, ela sobe e desce, tá certo? Mas a velocidade em x é constante. Depois que ela largou, saiu da boca do canhão, a velocidade da bala é constante todo o tempo. Por quê? Porque a única aceleração que tem, que poderia alterar a velocidade, é uma aceleração gravitacional que aponta na direção y. Então, em x, a velocidade da bala de canhão é constante. Aí ela sobe, chega na velocidade zero, né, porque está desacelerando, né? Aí depois começa a acelerar novamente para cair. Tá certo? Muito bem. Do capítulo 22, no nosso curso, aqui na nossa ementa de Física Aplicada, ele termina aqui, tá? Então tem uma outra parte do capítulo 22, que é a parte de dipolo elétrico, que a gente não vai trabalhar aqui. Okay? Então isso finaliza o capítulo 22 para a gente. Então é até aí que vocês vão estudar, desde o começo até o 22.8. Beleza?